estas palavras, esta mensagem, nos faz meditar sobre o perdão. Porque, na verdade, prezados irmãos, vivendo nesta terra, cheio de pecados e de tanta ilusão, os problemas acontecem. Quer dizer, aconteceu no passado, né? Antes de sermos da igreja, antes de estarmos preparados, e a cada passo que nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo bases, alicerce, fortaleza, porque tudo aquilo que nós aprendemos nesta igreja é para o nosso bem, e nós precisamos utilizá-las para o bem. E, como eu disse, e também a mensagem nos mostra, estamos vivendo em dias difíceis, em que enfrentamos muita luta, porque no meio da sociedade existem pessoas de todas as qualidades. Existem muitas pessoas que às vezes não são apostólicos, às vezes não têm nenhuma religião, mas são pessoas bondosas, carregam com ele já aquele dom de ser amigo, de ser bondoso, perdoador. Mas existem outros que são pedras de tropeço para o caminhar daqueles que procuram viver em paz, viver com alegria e com felicidade, não tendo nada para tirar sua tranquilidade, a sua paz, o seu sossego. Mas infelizmente, cada lugar que andamos encontramos, de vez em quando, algo que muda o nosso pensamento. Aí é o momento de nós usarmos aquilo que nós aprendemos na igreja, olhar a fraqueza dele e ver que eles não têm o que temos, e nós usarmos do perdão, deixar para lá algumas ofensas, como diz a mensagem, e se tiver a oportunidade de conversar, procurar ser um companheiro, um amigo, mostrar o que somos. E se nós tivermos sabedoria para conversarmos, logicamente iremos convencer. E como diz a mensagem, ganhará um amigo, um irmão, porque irá fazer parte da sua amizade, e não mais daquele confronto que existia antes. E a Igreja Apostólica tem essa missão de ajudar. E os exemplos ficaram para nós utilizarmos, como está na mensagem, os exemplos de Jesus, dos santos apóstolos, enfim, eles deixaram o seu legado, para que nós tivéssemos condições de aprender e saber que há condição sim de um ser humano na terra viver segundo as vontades de Deus e realizar obras importantes no meio da sociedade. E prezados irmãos, às vezes com a sabedoria que temos de utilizar o perdão quando for necessário, às vezes ganharemos até uma alma. Deus, o nosso Pai, ganha uma alma. Nós ganhamos mais um irmão na igreja, porque todo mundo tem consciência, e logo a consciência vai acusar e vai ver aquela senhora ou aquele senhor é tão bondoso, eu falei coisas que não devia e ele ainda me aconselhou, me perdoou. Aquele homem é uma pessoa boa e ele é de uma igreja, eu vou aproximar daquela igreja, porque lá é o caminho verdadeiro, porque eles estão buscando paz também, não vivem no caminho do bem, vivem neste mundo cheio de pecado e de tanta ilusão, enfrentando tantas lutas também. E assim, sabe, a Santa Rosa salva uma alma, como tem salvado muito em nossa igreja.
pessoas que andavam desgarradas, quando encontraram um abrigo, um apoio, eles conseguiram se libertar do erro e do pecado, se transformaram em um fiel apostólico. Por isso devemos amar de coração a todos, perdoar e ser boas pessoas aqui na face da terra. A próxima mensagem, ela nos traz a continuidade da mensagem sobre o perdão. Prezados irmãos, a mensagem que temos em mãos, nós sabemos que ela vem dos céus. Todos os ensinos de nossa igreja, desde as primeiras mensagens pregadas, foi instruída por Jesus a forma e a organização dos nossos trabalhos. E Jesus sempre disse que as mensagens de nossa igreja são mensagens que edificam, mensagens que santificam o Filho de Deus. E estas mensagens vieram dos céus, foram inspiradas para vir até nós, para nós neste momento estar reunido na igreja e fazer as nossas meditações. A primeira mensagem nós meditemos sobre o perdão, e depois a outra mensagem ela vem com o título o amor fraternal e a união, que são de grande importância para a obra de Deus na terra, que verdadeiramente é a Igreja Apostólica, a Igreja de Jesus, a Igreja que foi restaurada por Ele através da Santa Rosa e prosseguido a sua caminhada e preparando o povo com o ministério glorioso do Santo Profeta Irmão Alto. Então, nós aprendemos com pessoas que se dedicaram a Deus, o nosso Pai, e deram condições para que Jesus pudesse novamente restaurar a sua igreja e estar ao lado do seu povo, o povo que temos, prezados irmãos, todos nós temos por obrigação de obedecer aquilo que é pregado em nossa igreja. Temos por obrigação. E nós vemos que tudo aquilo que nós fizermos, que pratiquemos de acordo com a doutrina de nossa igreja, nós vemos as provas, o valor, os frutos da nossa obediência, do nosso comportamento e da vida que levamos de acordo com a doutrina de nossa igreja. E vejam, prezados irmãos, uma palavra de Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador, quando ele estava orando a Deus, o nosso Pai. Ele disse: Pai Santo, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles que Jesus estava dizendo, era o povo que iria se converter através de Jesus, para que eles sejam um, como nós somos um. Jesus e o Pai era como se fosse uma pessoa, e é até hoje, e sempre foi um com Deus, o nosso Pai, porque ele fazia parte da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus disse essas palavras em sua oração. E por que ele assim o fez? Porque ele sempre quis que o povo fosse unido a eles. Agora, prezados irmãos, para ser um com Jesus, precisa ser igual a Ele. Precisa praticar as mesmas obras que Ele praticou. E as obras de Jesus qual foram? Foram uma obra de perdão, de união.
de amor? Não, foram muitas obras. Tudo o que ele fez aqui na terra foi para o bem e por amor, com o objetivo de unir os corações a Ele e a Deus o Pai. E quando nós estamos unidos a Jesus e ao Pai, primeiramente nós precisamos unirmos uns aos outros. Na igreja, por exemplo, nós precisamos ser unidos em todos os sentidos. Começa pelo pastor. O pastor precisa dar todo o afeto, o amor, o carinho pelos irmãos. Aonde ele está, onde está realizando o trabalho dele. Assim como com todos os irmãos, com os obreiros, sempre levando uma palavra que não aborreça, mas sim palavra que construa e que deixe os irmãos alegres e felizes e confortados. Porque nós vemos que a mensagem que está no boletim, ela não agride ninguém. E todas as mensagens são assim. A mensagem vem como uma palavra suave que penetra o nosso coração. E precisamos ser assim. Os obreiros da mesma forma, os diáconos, ao receber os irmãos, ao cuidar dos irmãos, o modo de tratar até aquelas crianças, porque na verdade as crianças é um pouco de trabalho, mas entendemos que isto é uma realidade e não é diferente. Então precisamos ter paciência, cuidado e tratar muito bem eles, seja quem for. E a irmandade de uma forma geral. Quando vem um visitante na igreja, precisamos zelar e cuidar muito bem, porque ele ali está chegando com um espírito muito fraco. Ele precisa de uma palavra de conforto. Precisa que os irmãos as recebam com muito amor, com muito carinho. Se una a ele para que ele se transforme uma pessoa como nós somos. No coral, também da mesma forma. Entre os membros da igreja, tanto na igreja, ou seja, onde estiver, precisamos mostrar que somos apostólicos, que somos filhos de Deus, pertencemos a uma igreja santa, uma igreja que está nessa terra com o objetivo de salvar almas e não para perder ninguém. E se nós estivermos de acordo com Jesus, com as palavras que Jesus deixou, provavelmente, prezados irmãos, nós iremos ajuntar e não será possível condições nenhuma de espalhar ou atrapalhar a vida de ninguém. Ao contrário, somente ajudar. E assim prossegue a vida com Deus, cheio de paz, de amor, de carinho e de felicidade. Por isso, prezados irmãos, precisamos ser assim. Mas não só dizer precisamos lutar para ser assim. Porque se nós não lutarmos, também nós não conseguiremos. Porque Jesus, mesmo ele vindo a esta terra, sendo Filho de Deus, ele precisou lutar e muito para que ele pudesse vencer. E ele está nos conclamando para estar unido com ele. E se nós estivermos unidos com ele, certamente teremos facilidade de vencer todos os obstáculos e a cada dia ser unidos e dedicados. Usar o perdão, usar o amor fraternal e estar sempre com o objetivo de apenas unir. Então, prezados irmãos, vamos caminhando nesta caminhada, pois nós estamos no caminho certo. Um dia nós iremos contemplar a glória de Deus na região celestial, que são os frutos do nosso sacrifício aqui na terra. E nós queremos que muitas almas estejam lá conosco. Queremos que todos os nossos irmãos apostólicos estejam conosco, e muitas pessoas que ainda não estão no nosso meio também
possa fazer parte do galardão na glória celestial. Então vamos unidos com amor fraternal e união, perdoando, iremos vencendo as lutas de cada dia. Prezados irmãos, guardem estes ensinos em seus corações e sejamos unidos e dedicados, e de mão dadas vamos para os céus.